Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Futebol na Irlanda. Hoje o assunto é sobre os confrontos entre a seleção brasileira e a seleção irlandesa. Você sabe quantas vezes essas equipes se enfrentaram na história? Você sabe quem venceu mais? Quem tem a maior vantagem nesse confronto? O histórico desse confronto? Quantas partidas foram realizadas? Não? Então segura aí e fica comigo nesse vídeo. Vamos lá então falar um pouco sobre os confrontos entre a seleção brasileira e a seleção irlandesa. Mas primeiro, claro, não esquece, deixa aquele like aqui embaixo pra gente, por favor. Deixa no seu comentário também outras dicas de assunto e também se inscreve aqui no canal do Futebol na Irlanda, por favor. Então, galera, primeiramente é importante vocês saberem que a seleção brasileira enfrentou a seleção irlandesa em 7 ocasiões em toda a história do futebol. Todas as partidas realizadas entre Brasil e Irlanda foram em amistosos, ou seja, as equipes nunca se enfrentaram por uma competição oficial. O primeiro confronto foi um amistoso em 1974, realizado no Rio de Janeiro, onde a seleção brasileira venceu a Irlanda por 2-1. Foi um amistoso em preparação para a Copa do Mundo que aconteceria naquele ano. Em 1981, jogando em Maceió, o Brasil aplicou uma goleada de 6-0 na seleção irlandesa. Não feliz em ter tomado 6-0 no ano anterior, a Irlanda voltou ao Brasil, dessa vez na cidade de Uberlândia, e dessa vez tomou de 7-0 para a seleção brasileira no ano de 82. Após duas chacoalhadas, duas surras, uma de 6-0 e uma de 7-0, a seleção irlandesa queria sua vingança. E num jogo em 1987, no estádio do Croke Park, aqui em Dublin, a seleção irlandesa conseguiu talvez um dos seus maiores feitos na história do futebol irlandês: vencer a seleção brasileira, a única seleção pentacampeã do mundo, pelo placar de 1-0. Com a vitória, aquele foi um dia glorioso na história do futebol irlandês, a torcida fez muita festa e é marcado até hoje aí como um dos grandes feitos da história do futebol irlandês. Até porque é a única vitória da seleção irlandesa contra a nossa seleção canarinha. Por 17 anos, as seleções não se enfrentaram. O confronto voltou a acontecer no ano de 2004. Naquele ano, a partida foi realizada novamente no estádio do Croke Park, aqui em Dublin, na Irlanda, e o placar foi 0-0. Uma partida tecnicamente muito ruim, muito truncada, que marcou pelos irlandeses receberem na sua casa a última equipe campeã mundial. O Brasil, naquela oportunidade, veio jogar aqui, por exemplo, com Roberto Carlos, Dida no gol, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, e o jogo foi muito truncado, a seleção irlandesa impôs uma forte marcação, e o Brasil teve uma chance que quase conseguiu marcar com o Ronaldo Fenômeno. Fora isso, o jogo acabou 0-0 sem grandes emoções. 4 anos depois, as seleções de Brasil e Irlanda voltaram a se enfrentar novamente aqui na Irlanda, novamente aqui em Dublin, no estádio do Croke Park. Dessa vez, o Brasil venceu pelo placar de 1-0. A seleção brasileira, naquela época comandada pelo técnico Dunga, acabou vindo com uma série de desfalques para cá. Tinha como estrelas aí, por exemplo, Lúcio, Maicon, que estavam lesionados, Alexandre Pato também. Na época era um dos estreantes da seleção e não pôde jogar por uma lesão. Então o Brasil veio com um time bem misto enfrentar a Irlanda. Entre os principais jogadores da seleção naquele jogo, o Luiz Fabiano era um deles, o Diego, e também lá atrás a gente via nomes pouco frequentaram a seleção brasileira, como Léo Moura e Richarlison, por exemplo. Mas, apesar de todos esses desfalques e vindo com um time misto, o Brasil venceu então pelo placar de 1-0. Após esse confronto em 2008, vamos para 2010, onde aconteceu o último confronto até o dia que estamos gravando esse vídeo entre Brasil e Irlanda na história do futebol. Essa partida foi realizada na cidade de Londres, na Inglaterra, no Emirates Stadium, estádio do Arsenal. Naquela época o Brasil se preparava para a Copa do Mundo da África do Sul, que ia acontecer naquele ano. O técnico também era o Dunga, assim como no confronto passado, e o Brasil aí tinha um time com Kaká, Luiz Fabiano, Júlio César, Luizão, Grafite. Foi a base da seleção brasileira que depois acabou indo para a Copa do Mundo. O Brasil fez uma boa partida e conseguiu vencer pelo placar de 2-0. Fechando assim, até então, a história dos confrontos entre Brasil e Irlanda. Após esses 7 confrontos, então, o histórico entre Brasil e Irlanda é o seguinte: 5 vitórias para a seleção brasileira, 1 empate e 1 vitória para a seleção irlandesa. E aí, galera, gostaram de saber um pouco mais sobre a história do confronto entre Brasil e Irlanda? Então não se esqueça, galera, de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também deixa aqui nos comentários uma sugestão para os próximos vídeos aí. E fica ligado que vem mais vídeo pela frente, beleza? Valeu, até mais!